E você sempre quis ir pra essa área? Como foi? Quando você era criança, adolescente, assim? Cara, eu queria ser jogador de futebol, velho. Ah, é? É. Caramba! Eu fui, inclusive, pra São Paulo uma vez fazer um teste na Ponte Preta. Fui com 15 anos ou 14 anos, eu acho. Caramba, ia jogar lá na Macaca, em Campinas. Campinas, exato. Aí eu fui pra lá, fiz um teste, tentei jogar um pouco, mas aí voltei pra casa. Daí, cara, aí não deu mais liga, assim. Aí entrei na faculdade, até o 5º período da faculdade eu não estudava nada. Só ficava bebendo no boteco e... Só festa. Só festa. Eu vi tuas postagens lá no Insta, explicando como que era, que se sentia bem com aquilo. Isso, era assim, até o 5º período da graduação, o bar era onde eu tinha algum tipo de relevância. Eu era o cara mais descolado, eu era o cara... Não mais descolado, mas eu era um cara que tinha um tipo de reforço social ali. Só que chegou um tempo, algum período ali da graduação, que eu comecei a consumir uns conteúdos diferentes na internet, comecei a ver muitos divulgadores científicos, comecei a ver uma galera que faz esporte. Um dos caras que eu mais acompanhava era o Clóvis de Barros Filho, o Cortella, assistia muito eles na época. Eles gravavam as aulas na faculdade e disponibilizavam no YouTube, né, na época, em 2015, por aí, 2016. E aí eu comecei a pegar gosto por estudo. Eu comecei a pensar, cara, tudo aconteceu quando eu dei uma aula, apresentei um trabalho na faculdade. E depois eu tinha muito problema até o 5º período da graduação para falar com públicos, assim. É meio fóbico, assim, para mim. Uma vez eu fui apresentar um trabalho que era sobre transtorno do pânico e eu quase tive um, cara. Eu lendo sintomas, assim, garganta, sei o que, tremedeira, suor e taquicardia. Eu falei, cara, é o que eu tô tendo aqui na frente da turma. Mas aí eu fui trabalhando isso em mim, fui me expondo mais, cada vez mais, e fui dessensibilizando. E aí uma vez eu apresentei um trabalho e eu percebi que, cara, todo mundo me respeitou depois daquele trabalho. Perguntavam, o professor veio perguntar de onde eu tirei as informações. Eu falei, caramba, cara, eu consigo também ter um certo grau de poder estudando. Então aquela função que a bebedeira tinha foi direcionada para o estudo. E quando a gente estuda uma área da psicologia comportamental, eu vou falando aqui, tá? Se tiver um negócio aí, vocês vão me falar. Embora. Eu tenho uma área da psicologia comportamental que na verdade, é uma filosofia da ciência chamada de behaviorismo. Que o Skinner, não sei se você já ouviu, já teve contato, estudou muito. É uma filosofia da ciência, é uma filosofia do comportamento. Tenta olhar pelo aspecto filosófico o comportamento. E aí você tem a análise experimental do comportamento, que é a aplicabilidade dessa filosofia do comportamento dentro de um contexto controlado de laboratório. E obviamente extrapola um pouco disso para um contexto de clínica, uma intervenção com pessoas. Dentro dessa filosofia do comportamento e dessa maneira de compreender o comportamento, o Skinner e o behaviorismo, de uma maneira geral, fala basicamente que o nosso comportamento ele é mantido ou extinguido devido às consequências que ele gera. Então, por exemplo, se você tem um comportamento que gera uma consequência positiva ou tira de você um problema, ele é reforçado. No caso, se gera uma consequência positiva, é reforçado positivamente. Se retira um problema da sua vida, é reforçado negativamente porque tirou alguma coisa. O negativo é um termo ruim, mas é no sentido de subtrair. Por exemplo, você ganha salário no final do mês. Você pode pagar uma conta com esse salário. Então, você tirou um problema, o salário reforça o comportamento de buscar o salário de novo. Isso aí sabe que a gente usa muito em programação hoje, né? Em inteligência artificial hoje existe uma linha que é, por exemplo, a que as redes sociais usam, que é o Reinforcement Learning. Legal. Que é o aprendizado. Isso aí, cara. Isso aí, é o Reinforcement Learning. É o clique, é o like. Você ganha uma pequena recompensazinha pelo que você faz. E aí o algoritmo, ele gosta, né, daquela recompensa e continua te mandando aquelas coisas. Exatamente isso. É isso que o Skinner falava. O cara lá atrás que bolou. Cara, ele publicou um artigo na Science, cara. É um excelente artigo, assim, pra galera que estuda psicologia. Por favor, chama Select by Consequences, o nome do artigo. Foi publicado, se não me engano, em 1978, talvez, 75, por aí. Publicado na Science, que ele basicamente diz assim: o nosso comportamento ele é selecionado pelas consequências que ele gera. Então, por exemplo, se o gatinho mia e mexe no potinho, e esse miar e mexer no potinho
gera para ração, ele vai ter uma probabilidade de miar e mexer no potinho de novo na próxima vez. Porque você... E o mesmo se você punir aquele comportamento, se ele mexe no potinho e toma um choque, ele não vai mexer mais no potinho. Então, basicamente, a grosso modo, é mais ou menos isso. E eu percebi que o meu comportamento ele era muito reforçado. Eu gosto de falar isso, Sérgio, porque nesse exato momento deve ter uma molecada me ouvindo que tem um comportamento muito reforçado no seu ambiente atual, por conta da bebedeira, por conta de não sei o quê, por conta de fazer besteira. Ali o cara é o máximo, né? E eu queria oferecer uma nova possibilidade de reflexão, que eu encontrei isso no conhecimento, cara. E aí eu fiquei fissurado em estudar, velho. Eu comecei a estudar. Aí eu terminei minha graduação, fui pro meu mestrado, terminei meu mestrado em 1 ano, comecei meu doutorado, aí fiz todos os experimentos em 2 anos, aí hoje estou escrevendo com mais calma, mas estou escrevendo a minha dissertação, a minha tese, e comecei a clinicar, hoje tenho 30 terapeutas, e tem um clube também, que é o Reservatório de Dopamina. Vamos falar disso aí depois. Mas isso aí foi um estalo que deu em você? Foi por causa da apresentação daquele trabalho? Cara, foi assim... O nosso comportamento, ele dificilmente ele tem uma virada. Eu gosto de falar isso pra galera, que o nosso comportamento, ele dificilmente ele é por um estalo. Entendi. Normalmente o estalo é, de fato, o momento que vira. Mas é um degradê. Chegou um momento, por exemplo, que eu tava acompanhando muito canal de corrida. Eu gostava de correr na época. Hoje eu não corro muito, mas eu faço mais musculação. Mas na época eu amava correr. Também não tinha dinheiro pra musculação, então eu fazia corrida porque era um tênis só e uma bermuda. Eu já estava acompanhando, eu fumava cigarro na época, eu já estava acompanhando os canais de corrida e tipo assim, a galera tem que entender isso porque o ser humano tem um negócio que eu gosto de chamar de síndrome de Jaque. Tipo, já que eu comi um hambúrguer na terça, eu não vou mais à academia a semana inteira. É muito 880 o nosso cérebro. E eu gosto de explicar esse fenômeno porque normalmente uma mudança de hábito é um degradê. Só que existe um ponto de ruptura. Normalmente a nossa atenção é direcionada nesse ponto de ruptura. Só que o que aconteceu comigo? Como eu comecei a consumir outros conteúdos, e aí levando em consideração o que o Skinner falava, que o nosso comportamento é selecionado pelas consequências, nós humanos, os outros animais também, mas nós humanos principalmente, a gente consegue aprender sem experimentar as consequências. A gente aprende vendo alguém. Então se alguém bota o dedo na tomada e você vê que o cara tomou um choque, você não vai botar o dedo na tomada, você aprendeu. E quando você vê alguém fazer alguma coisa e aprende por meio da aquisição daquela informação e consolidação na sua memória, isso é uma modelagem que acontece no seu comportamento por meio da aquisição de um repertório. Você adquiriu um repertório comportamental. Uma coisa que você nem imaginava que podia acontecer, aconteceu, você falou, olha só, se um macaquinho vê o outro macaco quebrando um coco numa pedra, ele vai imitar, porque ele adquiriu um repertório por meio de visualização. Eu gosto de falar isso pra galera ter essa noção, por isso que eu gosto de explicar. Sim. Eu comecei a consumir conteúdo na internet, canal Corrida, eu comecei os caras relatavam muito bem-estar e eu falava, cara, esse negócio deve ser bom mesmo, cara. Aí o que começou a acontecer? Quando eu saía e dormia tarde ou bebia demais, eu já acordava me culpando, coisa que não acontecia antes. Então começou a acender uma culpa. Eu já o estalo começou a acontecer, só que ainda a mudança de comportamento não tinha sido implementada. Então eu comecei a me culpar. Cara, tinha época que eu me culpava antes de sair. Eu falava, puta, cara, eu vou sair, vou beber um monte, vou dormir tarde, eu vou acordar mal. E aí não sei o que, eu fiquei sem beber a semana toda, agora eu vou beber e puta, vai ser uma merda. Então eu já começava a me culpar. E cada vez esse negócio foi escalando, até que um dia eu falei, aí começou a mudar. Não vou mais sair. Mas a galera tem que entender que não é assim. Sim, você vai adquirindo um repertório dentro de você. Você vai começando a ficar um pouco ansioso quando você sai daquilo que você queria alcançar, até que um momento você eventualmente consegue alterar o seu comportamento.